Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Super Acadêmico, seu canal aqui de Sociologia, Antropologia, Literatura, Comunicação, Filosofia, certo? Se você gosta desses temas, esse aqui é o seu canal. Não se esqueça de se inscrever no canal se não está inscrito, clique aí no botãozinho vermelho, clique em se inscrever, dê like no vídeo, sempre no início do vídeo logo você dá o like, faça seu comentário e compartilhe o vídeo. Você ainda pode ser um membro do canal, clicando em Seja Membro, e aí você vai ter acesso a conteúdos exclusivos, certo? Conteúdos exclusivos, coisas que só você sendo membro vai poder ter acesso. Você pode ajudar o canal também clicando no Valeu, certo? Esse botãozinho aí, que é um coração com cifrão, e ajuda o canal com um gorjetinho aqui pro canal. E você pode ser um apoiador do canal através do Apoia-se. É só clicar aí no primeiro link que está na descrição e você pode se tornar, se quiser, um apoiador do canal. E dê uma olhada também, a partir do segundo link da descrição, nos meus livros, certo? Tem muitos livros lá no Clube de Autores, só clicar no segundo link da descrição, que você vai achar todos eles. Livros antigos, novos, certo? Alguns recentes, lançados recentemente, alguns que foram lançados no começo da minha carreira, lá com 20 anos de idade, mas são todos lá, certo? Só clicar no segundo link da descrição, você vai para o Clube de Autores, certo? Vamos ao vídeo! E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui playlist desse livro aqui, do Jornalismo de Campanha Constituição 88, de Emiliano José. Eu não sei que episódio tá, mas a gente terminou no episódio anterior falar sobre as constituições, né, brasileiras, a história das constituições brasileiras, com todas as constituições. E aí hoje ele vai começar a falar sobre a imprensa brasileira especificamente. Bom, aí aqui tem, deixa eu ver, esse primeiro subitem aqui. Aí ele vai falar, vai contextualizar o papel da imprensa brasileira ao longo do tempo. Imprensa, no caso, ele especifica que é a imprensa jornalística impressa, certo? Ele não aborda, só rapidamente assim, algum comparativo, a imprensa audiovisual, né? Muito menos a internet, né? Que é uma coisa mais da época de agora, né? Porque ele escreveu isso aqui entre 2009 e 2011, a internet não estava tão presente no dia a dia dos brasileiros em relação a notícias. Comunicação e política. Bom, uma preliminar impõe-se para o início da discussão sobre as relações de comunicação e política. Qual o lugar das mídias sobre o modo de produção capitalista na sociedade contemporânea? Quer dizer, ele vai contextualizar como a mídia, né, está, onde ela está, no modo de produção capitalista. Nessa primeira análise, vamos usar a tipologia marxista de base e superestrutura, sem que se desconheça os perigos decorrentes da utilização dessa simplificação que pode representar. Então, bom, ele vai usar o seguinte: o Karl Marx estabelece na sociedade, bom, no caso, a sociedade capitalista foi analisada por ele historicamente, mas na sociedade você tem uma base econômica, seria a infraestrutura dos processos produtivos, né, que é o que mantém a sociedade funcionando, e você tem a superestrutura, que é tudo aquilo que dá sentido, né, que qualifica, que desenrola no dia a dia da vida das pessoas, dá sentido para a vida das pessoas, sobre essa base, sobre essa infraestrutura. Então, a mídia faria parte da superestrutura. As mídias, eu falo de mídia, os mídias, numa primeira aproximação, pode ser localizado, sobretudo, em fases mais recentes sobre o capitalismo monopolista e sobre a hegemonia do capital financeiro, com parte da base econômica, à medida que, de um lado, as empresas que compõem os mídias são hoje grandes conglomerados, envolvidos muitas vezes não só nos negócios da área de comunicação, como em tantos outros. E de outro lado, pelo fato de que tais meios de comunicação, vistos sob um aspecto amplo, são elementos constitutivos e estruturantes desse atual estado de desenvolvimento do capitalismo, especialmente se considera o predomínio do capital financeiro, dependente da rapidez da informação que só a infraestrutura dos mídias pode propiciar. Veja, ele já acabou de inverter o que eu acabei de falar. Nesse parágrafo ele diz para a gente que as mídias, modernamente, fariam parte da infraestrutura do capitalismo e não mais da superestrutura. Quer dizer, continua na superestrutura, mas seria parte integrante da infraestrutura, porque é o que permite que o modelo continue funcionando por causa dessa ligação das empresas de mídia com os grandes conglomerados do mundo capitalista monopolista. Então, a gente pega, por exemplo, uma Disney da vida. Né? A Disney é dona de redes de TV aberta, de streaming, de
parque, de hotel, de cruzeiro, né, de barco de cruzeiro, é dona de um monte de marcas. Então, sendo uma empresa gigantesca, dona de um monte de coisas e também uma empresa de comunicação, ela faria parte, segundo essa interpretação do Emiliano aqui, da infraestrutura do modelo econômico capitalista financeiro. Né? Financeiro porque está ligado justamente às trocas de valor no mercado financeiro. Mas ainda para ficar na tipologia da base e da superestrutura, pode-se dizer que os média compõem, ao menos se são pensados como funcionando de acordo com a lógica da indústria cultural, como produtores de mercadorias simbólicas e também, numa área específica, como indústria de informações, compondo os chamados aparelhos privados de hegemonia, nos termos do Gramsci, do Antônio Gramsci, já que a mídia ajuda a criar o ambiente hegemônico sobre a forma de pensar. O papel principal desse aparelho privado de hegemonia é o de produtor e difusor de mercadorias simbólicas, quer dizer, daquilo que compõe a crença das pessoas. Né? Mercadoria simbólica nesse sentido, aquilo que a gente consome como conteúdo e não como produto físico. Este é o seu principal objetivo e por isso, se preciso for falar em dominância, seria mais prudente dizer que o dominante na atividade dos mídias é o ideológico, situado assim muito mais apropriadamente no ambiente da superestrutura. Então veja, ele está afirmando para a gente que dentro desse vocabulário de Karl Marx, vocabulário sobre a infraestrutura econômica e superestrutura, ideológico, política, tal, legal, as mídias se encontram nos dois. Já se encontra na base, porque ele é constitutivo de todo o sistema de trocas econômicas, e também é parte da superestrutura porque é um produtor, um viabilizador da construção das ideologias predominantes, hegemônicas. Bom, é isso aí. Aí ele diz que essa separação pode-se ver na análise feita anteriormente sobre a natureza econômica de tais meios na contemporaneidade. Bom, por que ele está dizendo isso? Os meios de comunicação de massa já nasceram como parte do capitalismo. Pode ser usado contra o capitalismo? Pode. Mas é basicamente um modelo de raciocínio sobre a interpretação da realidade que é parte do próprio capitalismo. Já que o meio de comunicação de massa já surge como mega empresas, como parte do processo de construção do modelo capitalista. O que se quer aqui localizar uma dominância sem a pretensão de excluir a outra dimensão. Se o Estado é, como superestrutura, simultaneamente sociedade política e sociedade civil, é necessário entender essas duas esferas não separadas, mas articuladas. Especialmente se discute a hegemonia do grupo dominante, o grupo dominante que estiver no poder, e sem que ainda se discuta o terreno da contra-hegemonia. Então, vamos ver que ele falou tantas categorias aqui, que aí é bom a gente destrinchar para ficar claro, aqui na nossa interpretação do livro do Emiliano. Os mídias, certo? Eles compõem o processo de hegemonia na mente das pessoas, que é um processo ideológico, construção ideológica. Beleza. Aí ele vai dizer que o grupo ou os grupos dominantes no poder político tendem a ter um papel hegemônico nisso aí. Mas é claro que tem também as construções contra-hegemônicas. Hoje, com a internet, é mais fácil de ver essa contra-hegemonia. Antes da internet se tornar tão presente na nossa vida, era mais difícil. Mas tinha empresas de mídia com um discurso contra-hegemônico. Então, daí a dependência, na construção da interpretação da realidade desses mídias, mantendo sempre o discurso vivo sobre seja lá o que for que ela está defendendo. Certo? Então, há sempre a defesa de alguma pauta, e essa pauta ela tem a aparência de ser uma pauta de todos, da sociedade, da opinião pública, mas é uma pauta construída por um grupo, ou grupos organizados que têm os interesses próprios. Bom, não existe nenhum sistema social em que o consentimento seja a base exclusiva da hegemonia, nem estado em que um mesmo grupo possa, somente pela coerção, continuar a manter de forma durável a sua dominação. Isso aqui lembra, inclusive, a teoria das elites lá do Pareto,
em que os grupos eles vão se sucedendo no controle da sociedade, justamente porque não conseguem se manter em dominação sempre. Mesmo dentro de um sistema, por exemplo, durante a ditadura militar tinha grupos rivais dentro do próprio corpo, né, dos militares que estavam no comando. Então a hegemonia de uns era substituída pela hegemonia de outros, mesmo mantendo o mesmo regime ainda. Isso quer dizer que não existe entre a sociedade civil e a política um consenso, entre o consenso e a força, a separação orgânica. Ao contrário, há uma estreita colaboração entre um e outro. E só essa colaboração estreita que permite a existência de um bloco histórico. Quer dizer, a interpretação histórica sobre uma certa época vai depender justamente dessa correlação entre essas sucessões de hegemonia. Certo? Então, na análise que ele fez das constituições mesmo, ele tentou mostrar que da primeira Constituição de 1824 até a atual, de 1988, vários elementos das crenças, né, ideológicas, das ideologias da época foram se tornando hegemônicas na construção da própria lei, do próprio corpo legal da Constituição. O Estado governa com o consenso dos governados, mas com um consenso organizado, não genérico e vago. Um consenso que o Estado obtém e exige, mas um consenso que se constrói e que se educa. E tal papel da educação é cumprido pelas associações políticas e sindicais, pelas diversas instituições da sociedade civil. Quer dizer, esse consenso que ele está falando aqui da sociedade, ele não é simplesmente uma espécie de mágica em que as pessoas vão tender a concordar e aceitar certas coisas. Tem todo um trabalho, porque ele colocou aqui educa e colocou educa entre parênteses, de fazer com que as pessoas percebam, vejam certa visão sobre a sociedade, sobre um certo aspecto. Assim, fazendo um paralelo com hoje em dia, né? Então você tem aí eleição chegando, né? Você tem as pessoas pensando sobre isso. Aí você tem uma série de elementos aí que meio que conduzem, né? Manipular é uma palavra muito forte para isso, mas conduz as pessoas a pensarem sobre certos aspectos, né? Sobre certos temas. Aí, a depender da força de convencimento, né, dos mídias junto com esses grupos políticos, sindicais e tal, é que vai se construindo uma hegemonia e contra-hegemonias. Bom, dessa forma se ganha corpo chamado Estado ampliado, e é com tal entendimento que se deve aprender o conceito de hegemonia ou de como o Estado desenvolve direção intelectual e moral de toda a sociedade. Aí, bom, chega-se ao ponto. A mídia compõe um bloco histórico hegemônico. Isso quer dizer que não é possível pensar os mídias sem pensar a política que é entendida como Estado ampliado. Quer dizer, essas associações, sindicatos, né, grupos de interesse diversos que rodeiam o Estado, estando, digamos assim, o grupo hegemônico esteja no poder, fazendo parte dessas associações ou não. Mesmo quando é contrário, essas associações, esses grupos continuam atuando. Que é uma coisa também que o Pareto também falava na teoria das elites, que é a questão de você ter elites que estão fora do governo, mas ela continua sendo elite. Não porque seja melhor ou pior, a palavra elite aí pode ser mal interpretada, mas porque é um grupo minoritário e organizado, suficiente a poder intervir. Bom, o Estado não poderia fabricar o consenso senão, e quem sabe principalmente através da mídia. Não é possível recorrer ao conceito de hegemonia sem pensar no bloco histórico. Não, então, bom, aqui é bem fácil entender isso aqui, né? Então, para convencer as pessoas de que o que certo Estado ou certo governo está fazendo naquele Estado deve ser percebido como positivo, deve ser aceito, os mídias têm um papel importante. Assim como o contrário também, né? A mídia tem um papel importante também em mostrar que o grupo, né, o governo que está naquele Estado, ou o próprio Estado mesmo, ele não é, sei lá, não é adequado, não é o preferencial para a sociedade naquele momento. O Estado continua a acionar os mídias para a fabricação da opinião pública, e um dos exemplos mais evidentes é o Plano Real de 1994, que, para além do seu lado econômico propriamente dito, foi uma típica operação de construção da opinião pública destinada a favorecer a eleição do então ministro da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso. Uma operação bem sucedida que rendeu frutos por longo tempo. Então, assim, o que ele está dizendo é que o discurso
favorecendo o Plano Real, que além das questões econômicas, favoreceu a eleição do Fernando Henrique Cardoso, que era o ministro da Fazenda, no momento em que o Plano Real foi criado. Quer dizer, ele foi um dos responsáveis pelo Plano Real, junto com toda uma equipe. Mas ele, como figura de frente do Ministério da Fazenda, ele acabou representando e colhendo sobre o sucesso do Plano Real, lá em 1994. Então, assim, se eu bem me lembro, eu tinha 20 e poucos anos, né? 20 e poucos anos, 21. Ele estava atrás nas pesquisas, aí o Plano Real foi dando certo, foi se convencendo que estava dando certo, tinha todo um discurso ufânico, inclusive o Brasil ganhou a Copa em 94, ajudou também, porque havia uma crença forte, né, na recuperação do Brasil, a autoestima do brasileiro e tal. Tinha aquela coisa do real pareado com o dólar, certo? Então, todas essas coisas fizeram com que a campanha, a candidatura dele crescesse tanto a ponto dele vencer a eleição no primeiro turno, sem precisar de segundo turno, sem participar de nenhum debate também. Ele não participou de nenhum debate, nem na eleição em 94 e nem na reeleição em 98. E assim, isso mostra que, pelo que o Emiliano está argumentando, o poder que teve, né, que tem as mídias de construir todo um processo de crença hegemônica de algum aspecto. Né? No caso aqui, especificamente Plano Real, e ele vai falar depois, na continuação do livro, sobre como as mudanças que deveriam ser feitas, né, foram feitas na Constituição de 1988. Isso justamente durante os governos de Fernando Henrique Cardoso. Bom, aí aqui ele vai continuar falando sobre a hegemonia, vai falar do papel importante dos mídias, né? 90% das pessoas tomam conhecimento de acontecimentos políticos pela televisão. Novamente, ele está falando isso aqui do ponto de vista de uma década e meia atrás, certo? As coisas mudaram muito de lá para cá. Aí tem aqui o papel dos mídias nas eleições presidenciais de 89, quando o Collor venceu, e 94 e 98, quando o Fernando Henrique venceu. Todas as três vezes como o derrotado mais próximo, né, mais próximo de que poderia vencer e tal, seria o atual presidente Lula, certo? Então havia o discurso hegemônico da mídia em favor desses candidatos que poderiam derrotar o Lula. O Estado tipicamente neoliberal se implantou desde Collor, que ganhou maior assento, né, no Fernando Henrique Cardoso. Ele vai elaborar mais sobre isso na continuação do livro. Não seria impróprio ainda outra consideração, reconhecimento pelos políticos vinculados às classes dominantes da importância das mídias na luta política pelo poder, sobretudo a televisão. Sim, ele fala da televisão, mas na verdade o que ele vai desenvolver é o outro. Ele vai falar um dado interessante aqui, dado numérico, né? Tem vários números aqui, mas eu vou só resumir para vocês. A ideia é o seguinte, que do parlamento na época, né? Parlamento de 1995, né? Levantamento de 1995, uma série de deputados, senadores, parlamentares eram donos, ainda são muitos, tanto de canais de televisão quanto de emissores de rádio. Certo? Então, só para expressar a importância que tem das mídias para a construção da hegemonia. Assim, até um detalhe, se você não sabe ainda, nunca soube, mas o Fernando Collor de Mello, a família dele ainda é dona de um grupo de mídia grande, né? Apesar de estar em crise econômica, com muitos grupos de mídia tradicionais, mas dona de um grupo de mídia grande em Alagoas, era o Grupo Gazeta, que é o que retransmite a Rede Globo, não sei, em Alagoas. E ela tinha TV, rádio, jornal, uma série de coisas. E aqui na Bahia também, né, tem o grupo político do ACM, no caso agora ACM Neto, né, que a família é dona também de um grande grupo de mídia, né, que é a Rede Bahia, que tem TV, rádio, internet, jornal, né. Então, assim, não dá para separar muito esse papel das mídias na construção dessa hegemonia que o Emiliano está falando. Bom, aí ele fala dos movimentos contra-hegemônicos, é o motivo de cobertura das mídias, a depender naturalmente de como se apresentam. Exemplos do MST, né, Movimento de Trabalhadores Sem Terra, Rurais Sem Terra no Brasil, e dos zapatistas no México, são demonstrando o que está se dizendo. Cada um a seu modo, sempre a depender de seus movimentos concretos, consegue se fazer presente nos mídias. Isso por combinar
o atendimento de seus objetivos políticos com a sensibilidade para a lógica e dinâmica dos meios de comunicação. Isso quer dizer, se tornando notícia. Hoje em dia é mais fácil, digamos assim, desses movimentos contra-hegemônicos penetrarem no meio dos mídias por causa das mídias digitais, né, por causa da internet. Mas realmente, antigamente, para um movimento contra-hegemônico aparecer, realmente teria que fazer alguma coisa extraordinária. É uma das razões porque muitas das operações do MST, que eram noticiadas como sendo invasões, sempre tiveram essa coisa de fazer um espetáculo para atrair a mídia. Então, atrair a mídia para poder gerar discussão, né? Apesar de a maioria das pessoas simplesmente via a invasão em si, né, a ocupação em si. Mas tinha essa coisa muito forte de gerar a necessidade das pessoas verem, oh, isso está acontecendo, isso continua acontecendo. E deixa eu ver, concluir aqui essa parte. Os mídias informativos, ele vai focar nas mídias jornalísticas impressas, como eu falei. Desenvolvimento do capital na atualidade, né, predomínio do capital financeiro. Aí você tem aqui esses órgãos econômicos fortes, né, que influenciam muito os processos das mídias, como no caso o Banco Mundial, né, o FMI, Fundo Monetário Internacional, a OCDE, que é a Organização para o Desenvolvimento de alguma coisa, esqueci o que significa, e a OMC, a Organização Mundial do Comércio, tem o G7, né, o grupo dos países mais ricos, né, todas essas entidades, né, de hegemonia em relação ao capitalismo teriam uma presença na mídia constante, né, como sendo órgãos influentes, importantes. E o papel hegemônico na produção de notícias é cumprido pelos Estados Unidos, de onde provém a maior parte das notícias. Bom, isso tem mudado atualmente, né, nos últimos 10, 15 anos, mas ainda é predominante os grupos, né, pelo menos grupos de mídias americanos, europeus e asiáticos agora também. Os papéis nacionais nunca poderiam ser entendidos e nem outras faces do capitalismo após o século XIX que poderiam sem interlocução com os aparatos de mídia internacionais. Eu lembro que quando eu estava na faculdade de comunicação, uma das bases do funcionamento da mídia jornalística era os acordos internacionais feitos após a Segunda Guerra Mundial, né, que possibilitou a criação das grandes agências de notícias que existem até hoje, né, que a ideia era a questão da credibilidade. Então, se naquele período, né, da Segunda Guerra Mundial, a comunicação oficial, né, dos governos nazista, fascista, né, eles eram colocados em questão justamente porque inventavam coisas, né, ou editavam coisas que os países, né, dos aliados também faziam. Mas a ideia é que deveria haver uma certa credibilidade em relação ao que era dito pela mídia. Isso foi construído, né, nesse ambiente liberal pós-guerra, mas ao longo do tempo, que é uma coisa que o Emiliano chama a atenção e outros pesquisadores do jornalismo e da comunicação no século XX, né, é que essas agências de notícias também eram empresas, né, que faziam parte do sistema capitalista, então sofriam todo tipo de pressão para a sobrevivência econômica, tal, e aí isso também causa problemas. Então, sempre assim, não dá para assim, o que dá para equilibrar em relação à credibilidade da mídia é justamente o fato de haver muitas mídias com vozes diferentes, né, com vozes divergentes. É importante que haja isso, justamente para que a construção da hegemonia e da contra-hegemonia fique sempre equilibrada, para que a gente não ouça só uma coisa tipo o 1984 lá do George Orwell, em que você só tem o Estado, né, o partido lá, o INSOC e o Big Brother, e a única voz de conteúdo é essa é a verdade única, e a maneira de manter o controle das coisas é a partir da manipulação dessa verdade, do passado, da história, né, tal, e daí a importância da mídia, né. Tanto que na história, né, o jornalista é justamente o cara que pega fatos históricos do passado, manipula para justificar o presente, né. Bom, é isso. Esse foi o episódio de hoje. Ficou meio longo, mas é isso aí. No próximo episódio a gente continua. Então foi isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, certo? Não se esqueça de se inscrever no canal,
dê like no vídeo, comente e compartilhe. Não se esqueça também que você pode ser um membro do canal clicando em Seja Membro, está logo aí embaixo. Você pode ajudar o canal através do Valeu, esse coraçãozinho com cifrão, clique nele, dê uma ajudinha pro canal. Você pode ser um apoiador do canal através do Apoia-se, certo? Primeiro link na descrição, você vai para o Apoia-se e se torna um apoiador do canal. Vá lá, dê uma olhada para você ver que o projeto é interessante. E dê uma olhada também nos meus livros, certo? Aí no segundo link da descrição você vai achar o caminho para o Clube de Autores, onde tem todos os meus livros. De lá você pode ir para a Amazon, se você quiser. E lá também tem todos os meus livros. É só você clicar aí no segundo link da descrição e dar uma olhada nos títulos que tem lá, certo? Tem literatura, tem filosofia, tem sociologia, certo? Valeu, até o próximo vídeo.